Ela era desprezada, mas Deus a colocou na genealogia de Cristo. Olá, eu sou a Ana e estarei com vocês hoje. Raabe é apresentada nas Escrituras como uma mulher que vivia na cidade de Jericó, uma das principais cidades-estado do antigo Canaã. Jericó era uma cidade conhecida por sua inimizade com os israelitas, pois era habitada por povos pagãos que adoravam outros deuses. Além disso, Raabe era uma prostituta, o que, na sociedade da época, era considerado um estilo de vida vergonhoso e desonroso. No entanto, a história de Raabe vai além de sua ocupação e reputação inicial. Ela revela uma mulher corajosa e destemida, disposta a arriscar sua própria vida para proteger os espiões israelitas que foram enviados por Josué para reconhecer a terra antes da conquista. Ao esconder os espiões em seu telhado e ajudá-los a escapar das autoridades de Jericó, Raabe demonstrou uma fé notável e uma convicção de que o Deus dos israelitas era verdadeiro e poderoso. Raabe viveu em uma época conhecida como o período dos juízes, logo após a morte de Moisés. Josué, o sucessor de Moisés, liderava os israelitas enquanto eles se preparavam para entrar na terra prometida, Canaã. A cidade de Jericó era uma das primeiras cidades a serem enfrentadas pelos israelitas na conquista de Canaã. Jericó era uma cidade fortificada, conhecida por suas muralhas altas e imponentes, o que a tornava uma posição estratégica importante. A conquista de Jericó era fundamental para o plano de Deus para o povo de Israel, pois abriria o caminho para a tomada de outras cidades na região. Essa contextualização nos permite compreender a jornada notável de Raabe, desde sua posição de desonra até sua inclusão na linhagem de Jesus Cristo. A história de Raabe é um testemunho da capacidade transformadora de Deus e da maneira como ele valoriza a fé, a coragem e a disposição de seguir seu caminho, independentemente do passado. Hoje vamos conhecer a trajetória de uma mulher que tomou uma decisão corajosa e cheia de fé. Ela escolheu crer, mesmo diante de uma realidade difícil, e sua história é uma verdadeira lição de transformação e confiança em Deus. Você sabia que o povo de Israel passou 40 anos peregrinando pelo deserto após sair do Egito? Pois é. E depois de todo esse tempo, sob a liderança de Josué, eles finalmente chegaram à tão prometida terra de Canaã. Mas essa chegada não significava o fim da jornada. Ainda havia batalhas a serem vencidas, cidades a serem conquistadas. E é nesse contexto que a história de Raabe se desenrola. Raabe vivia em Jericó, uma cidade fortificada no Vale do Jordão, conhecida como a Cidade das Palmeiras. Era uma das mais antigas da região e sua destruição fazia parte do plano divino de conquista. O povo que ali habitava, os cananeus, era profundamente idólatra e corrompido. Por isso, Deus havia instruído os israelitas a não pouparem ninguém ao tomar posse da terra. Quando os 2 espias enviados por Josué chegaram a Jericó para observar a cidade, Raabe os acolheu e os escondeu, arriscando a própria vida. Ela já havia ouvido falar das maravilhas que Deus havia feito pelo seu povo, a abertura do Mar Vermelho, a vitória sobre reis poderosos. E tudo isso foi suficiente para que seu coração se enchesse de fé. Mesmo sem nunca ter visto esses milagres com os próprios olhos, Raabe reconheceu a soberania do Deus de Israel. Suas palavras são registradas em Josué 2:9, onde ela declara com convicção que o Senhor é Deus nos céus e na terra. Esse reconhecimento mudou o destino dela. Raabe não apenas protegeu os espias, mas também fez um pedido: que sua vida e a de sua família fossem poupadas quando os israelitas conquistassem a cidade. E a resposta dos espias foi surpreendente. Em vez de rejeitá-la por sua origem ou seu passado, eles prometeram preservar a vida dela e de seus entes queridos, desde que ela amarrasse um cordão vermelho na janela, um sinal de proteção e salvação. Esse cordão escarlate é símbolo da confissão e da fé no sangue que salva, antecipando o sacrifício de Cristo. Toda vez que Raabe olhava para ele, podia se lembrar da promessa feita e da esperança que carregava. Quando finalmente Jericó foi cercada e suas muralhas ruíram, conforme o plano de Deus, Raabe e sua família foram os únicos poupados da destruição. A fé que ela teve foi reconhecida não só naquele momento, mas para toda a história. Ela foi incluída na genealogia de Jesus,
casando-se com um líder da tribo de Judá e tornando-se bisavó do rei Davi. Que honra imensa para alguém que aos olhos humanos não teria valor algum. A história de Raabe nos ensina que não importa de onde viemos ou qual é o nosso passado, o que realmente importa é a fé que temos em Deus. Mesmo em meio ao medo, a condenação e a insegurança, Raabe escolheu confiar. E essa fé não apenas salvou sua vida, mas também a de toda a sua família. Assim como Raabe, nós também precisamos crer. O Senhor deseja alcançar nossas casas, nossos familiares. A salvação que vem por meio de Jesus Cristo é para todos aqueles que creem de coração. Então, que possamos orar por nossas famílias, interceder por aqueles que ainda não conhecem ao Senhor e declarar com ousadia que cremos em um Deus que transforma histórias. A exemplo de outras passagens bíblicas, como Noé, Zaqueu, Cornélio, Lídia e o carcereiro de Filipos, vemos que a salvação alcança não só o indivíduo, mas pode envolver toda uma casa. Isso é graça. Portanto, mesmo que sua situação pareça sem saída, lembre-se, Deus não olha para o exterior, mas para o coração. E se houver fé, Ele pode fazer algo novo, assim como fez com Raabe. Seja você também uma mulher de fé, que escolhe o Senhor acima de tudo. Que o sangue de Jesus seja o sinal visível da nossa salvação, e que possamos confiar que a obra redentora de Cristo é poderosa para salvar a nós e as nossas famílias. Raabe não sabia o que viria, mas agiu como se estivesse construindo o alicerce da própria salvação. E estava. Raabe poderia ter se escondido, se omitido, pensado apenas em si, mas ela escolheu agir com fé, sabedoria e coragem, mesmo diante do medo. E por isso, construiu um novo destino, não só para si, mas para toda a sua casa. A vida devolve o que você constrói com ela. Raabe entendeu isso de forma espiritual. Ela não teve todas as respostas, mas teve a coragem de dizer: "Eu creio no Deus de vocês. Eu quero fazer parte desse povo." Essa atitude foi a chave para reverter um veredito de destruição e abrir a porta de um novo futuro. A vida que você constrói hoje é a casa em que você vai morar amanhã. A escolha que você faz em silêncio pode ecoar em gerações, como a de Raabe, que entrou na genealogia de Jesus. Não importa seu passado, o que você faz com o presente muda tudo. Raabe nos lembra: o impossível acontece quando você constrói com fé e integridade. Não subestime o valor do momento presente. A mudança começa na mente, e o milagre acontece quando se age com fé e propósito, mesmo diante da adversidade. Enviando energia negativa, você está bloqueando o seu bem. Isso se conecta diretamente à atitude de Raabe, que não deixou que sua condição social de prostituta e marginalizada a impedisse de crer. Enquanto muitos reagiram com medo e negação ao avanço de Israel, ela decidiu não absorver o negativo, mas sim crer na possibilidade de um novo destino. Assim como Raabe não se apegou ao julgamento da sociedade, nem ao rótulo que carregava, o discurso moderno nos chama a abandonar a vitimização e o julgamento como ferramentas de autossabotagem. A lição aqui é clara: não somos o que nos aconteceu, somos o que escolhemos fazer com o que nos aconteceu. Ela ousou acreditar, arriscou sua vida porque tinha visão e esperança em algo maior. A mulher de Jericó entendeu que milagres não acontecem na zona de conforto, mas na zona da fé ativa. Quando você julga, você investe emoção, e isso te machuca. Raabe, ao ouvir sobre o Deus de Israel, não julgou a si mesma como indigna, mas observou a realidade à sua volta e escolheu confiar. Ela transformou sua percepção e colheu um destino diferente. A lição: observar é mais sábio que reagir, crer é mais forte que julgar. Você é o diretor, o roteirista, a estrela, reescreva seu roteiro. Raabe literalmente pendurou um fio escarlate e reescreveu seu destino. Aquilo que era para ser destruição se tornou salvação. Isso é o símbolo mais puro da autoria espiritual da vida, da decisão consciente de crer, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. Raabe não conhecia Deus profundamente, mas apenas de ouvir. Creu. Quantas vezes nós, que conhecemos, que temos a palavra e os sinais, deixamos de crer porque ainda nos agarramos à dúvida, ao medo ou ao controle emocional? A fé dela salvou sua casa. A resiliência, visão, humildade e ação,
a colocaram no centro da história da redenção. O mesmo vale para nós. A vitória está em agir com propósito, entregar com fé e viver com coragem. Em momentos decisivos da vida, somos desafiadas a nos levantar. Isso exige coragem para mudar e para enfrentar a resistência, tanto externa quanto interna. Da mesma forma, Raabe, mesmo sendo cananeia e meretriz, escolheu crer. Ela não ignorou a verdade, não se prendeu ao passado ou à culpa. Ela ousou confiar, mesmo quando tudo parecia perdido. Quando o trabalho não faz mais sentido, quando o casamento se torna um fardo, quando o coração pesa. Quem resiste ao chamado à mudança adoece por dentro. Assim como muitas se tornam prisioneiras de um estilo de vida insatisfatório, Raabe poderia ter sido paralisada pela culpa, pela reputação, pelo medo, mas ela fez o oposto, acreditou e agiu. A verdade que liberta é a mesma que muitos não querem ouvir, a de que precisamos assumir responsabilidade pela nossa vida. A Bíblia diz: "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará." João 8,32. Essa liberdade só vem quando rompemos com o conformismo, com os padrões impostos, com o medo de errar. É por isso que Raabe representa muito mais que uma personagem bíblica. Ela é símbolo da graça que alcança quem decide mudar. E essa mudança não foi só para ela. Toda a sua família foi salva. Assim como nos casos de Noé, de Zaqueu, de Lídia, vemos que a salvação de Deus alcança lares inteiros, quando um decide crer e agir. Muitas de nós, mulheres, ficamos em situações tóxicas pelos filhos, sem perceber que manter-se num ambiente sufocante pode ser mais nocivo do que partir em direção ao desconhecido. Ignorar isso pode literalmente custar a vida. Estudos mostram que os maiores índices de infarto acontecem na manhã de segunda-feira, quando milhões vão para empregos que odeiam. A Bíblia nos mostra que mesmo aqueles considerados perdidos, como Raabe, têm lugar no plano de Deus, quando escolhem viver pela fé e não pela aparência. Por fim, a história de Raabe nos lembra que ninguém está condenado à mediocridade, desde que escolha ouvir a verdade, arrepender-se do que for preciso e agir com coragem. Há um caminho de reconciliação, há uma chance de recomeço, seja através da fé, da ação ou da verdade. Mas ele começa com uma decisão: levantar-se. Pensar em migrar não é apenas trocar de emprego, cidade ou rotina, é mudar de mentalidade. A maioria das pessoas começa a sentir as primeiras dores de cabeça ainda no domingo à tarde, depois do jogo de futebol, ou naquela contagem regressiva de 60 minutos, que antecede a noite de domingo. Isso é sintoma. Sintoma de um mal maior. Viver uma vida que não conversa com o seu propósito. Ir trabalhar na segunda-feira com o coração partido é como assistir a um filme pela segunda vez, já sabendo o final. É difícil se empolgar quando o enredo não surpreende, quando você já viu onde pode chegar, quando tudo o que existe é um teto de vidro. Autoestima corroída, vazio existencial, estagnação. Tudo isso vira rotina quando não há sonho em movimento. E o mais trágico é que muita gente não abandona o lugar onde está porque simplesmente não acredita que merece mais. O medo se veste de prudência, de estabilidade, de melhor um pássaro na mão, mas no fundo ele está nos impedindo de viver. O medo é a mais sutil e destrutiva de todas as doenças humanas. Ele mata sonhos, paralisa ações, bloqueia futuros. As pessoas se mantêm em empregos que as adoecem, relacionamentos que as esvaziam, ambientes que drenam sua energia, tudo porque não conseguem se imaginar além dali. É como se existisse um limite invisível de merecimento. Isso se traduz no medo de falhar, no medo de ser rejeitada, no medo do desconhecido. Mas há um caminho: trabalhar em si mesmo. Nos últimos 90 dias, o quanto você investiu em você? Que novos livros, habilidades, experiências você buscou? A migração mais importante não é geográfica, é interna. É sair da zona de conforto mental e espiritual. É descobrir qual é o seu chamado, o seu trabalho de alma, e dar um primeiro passo em sua direção. E aqui entra um outro ponto poderoso: fé. Assim como Raabe, uma mulher fora dos padrões, que mesmo em uma cidade condenada à destruição foi poupada e se tornou parte da genealogia de Cristo, você também pode ser parte de algo maior, mesmo que tudo ao redor diga o contrário.
A fé quebra ciclos. A fé gera novos começos. Muitas vezes, a transformação de uma vida começa com a transformação da mente. Uma escolha, uma oração, uma atitude. O convite é: pare de apenas sobreviver de segunda a sexta. Comece a viver com propósito. Descubra quem você é em Deus e creia que a salvação e as bênçãos podem alcançar você e sua casa. Porque uma vez que você rompe com a mentalidade de derrota e se enxerga como filho de um Deus de promessas, não existe mais teto de vidro, só céu aberto. O que posso fazer? Sou apenas humana. Quantas vezes você já se sentiu assim? Limitada, julgada, definida pelo seu passado, pela sua origem ou pelos erros que carrega no nome. Raabe também foi vista assim, uma mulher marginalizada, rotulada como apenas uma prostituta em Jericó. Mas o que o mundo via como limitação, Deus enxergava como oportunidade. Raabe nos ensina uma lição poderosa. Não importa de onde você vem, importa quem você decide ser quando tudo está em jogo. Eles disseram que você é apenas humana? Então escute, Raabe também era. Mas foi exatamente com essa humanidade imperfeita que ela se tornou um símbolo de fé, coragem e transformação. Naquele dia, enquanto as muralhas de Jericó ainda estavam de pé, ela tomou uma decisão que mudaria sua história. Ela escolheu acreditar, escolheu arriscar, escolheu proteger os espias hebreus, mesmo sem garantias, porque no fundo ela sabia que era possível viver algo diferente, algo maior. Sim, talvez você esteja em meio a ruínas, emocionais, familiares, financeiras. Talvez, como Raabe, esteja tentando sobreviver dentro de muros erguidos por outros. Mas escute, o mesmo Deus que viu valor em Raabe vê valor em você. Ele ainda usa improváveis para realizar o impossível. Não importa o que disseram sobre você. Raabe é prova viva de que o passado não define o futuro quando a fé entra em cena. Ela não apenas sobreviveu, ela entrou para a genealogia de Jesus, de marginalizada a matriarca. Você não precisa ser perfeita. Você só precisa estar disposta, disposta a dar o passo de fé, disposta a desafiar o que dizem sobre você, disposta a confiar em Deus mesmo sem ver o caminho inteiro. Você não é comum. Você foi chamada para ser incomum. Como Raabe, sua história não termina onde começou. Ela começa onde você decide crer que é possível. Não esqueça de se inscrever neste canal para receber mensagem de força e fé. Ter você aqui comigo me deixa muito feliz e juntas poderemos mudar o mundo com a palavra de Deus e as histórias de mulheres sábias da Bíblia Sagrada. Até nosso próximo vídeo!